Era uma quarta-feira. Alguma coisa entre 1 e 2 da manhã. Eu caminhava perto de um parque patrulhado pela polícia, a poucas quadras do meu apartamento. Como em quase todas as noites, o lugar estava completamente vazio. Silencioso demais. Virei numa rua menor para voltar para casa, e foi ali que eu o vi pela primeira vez. No final da rua, do meu lado da calçada, havia a silhueta de um homem dançando. Não era uma dança comum. Parecia algo parecido com uma valsa, mas quebrada, errada. Cada sequência terminava com um passo estranho, como se ele estivesse andando e dançando ao mesmo tempo na minha direção. Pensei que fosse apenas um bêbado. Para evitar contato, me afastei o máximo possível, deixando quase toda a calçada livre para ele passar. Mas, conforme ele se aproximava, algo começou a me incomodar. Os movimentos dele eram graciosos demais. Ele era muito alto, extremamente magro, e vestia um terno velho, que parecia não combinar em nada com aquele horário ou lugar. Ele continuava se aproximando, dançando suavemente, até que finalmente pude ver seu rosto. Os olhos estavam abertos demais, quase arregalados. A cabeça levemente inclinada para trás, como se ele encarasse o céu. E a boca formava um sorriso largo e doloroso, como se tivesse sido desenhado à força. Entre aquele sorriso impossível e aqueles olhos vazios, meu instinto gritou. Decidi atravessar a rua. Parecia segura. Estava completamente vazia. Quando cheguei do outro lado, olhei para trás e congelei. Ele havia parado de dançar. Estava em pé, com um pé ainda na rua, perfeitamente alinhado comigo. O corpo virado na minha direção, mas o rosto continuava apontado para o céu. E o sorriso ainda estava lá. O medo tomou conta de mim. Voltei a andar, mas sem tirar os olhos dele. Ele não se moveu. Nos afastamos cerca de meio quarteirão. Por um instante, virei o rosto para olhar a calçada à minha frente. Nada. Absolutamente vazia. Respirei fundo e olhei de volta para onde ele estava. Ele não tinha ido embora. Agora estava agachado. A distância e as sombras dificultavam ver com clareza, mas eu tinha certeza. Ele estava me encarando. Eu havia desviado o olhar por não mais que 10 segundos. Ainda assim, ele havia se movido rápido demais. Rápido demais para ser normal. Fiquei paralisado, encarando aquela figura. Então ele começou a se mover de novo. Dava passos largos, exagerados, quase cômicos. Como um personagem de desenho animado aprontando uma pegadinha. Só que não havia nada de engraçado. Ele vinha rápido. Muito rápido. Queria dizer que nessa hora eu corri. Ou que peguei meu spray de pimenta. Ou liguei para alguém. Mas não fiz nada disso. Eu apenas fiquei ali, congelado. Enquanto o homem sorridente rastejava em minha direção. Então, ele parou novamente. Dessa vez, a mais ou menos a distância de um carro. Ainda sorrindo. Ainda olhando para o céu. O tempo parecia não passar. Depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou lentamente. E começou a se afastar. Dançando. Sem coragem de virar as costas, fiquei observando até que ele estivesse quase fora do meu campo de visão. Foi então que percebi algo. Ele não estava mais se afastando. E não estava mais dançando. A silhueta dele começou a crescer. Crescer. Ele estava voltando. Na minha direção. E dessa vez, ele estava correndo. A visão dele correndo na minha direção quebrou qualquer resquício de controle que eu ainda tinha. Meu corpo reagiu antes da mente. Eu virei e corri. Nunca corri tão rápido na minha vida. Meus passos ecoavam alto demais naquela rua silenciosa, meu coração parecia prestes a explodir. Eu não ousei olhar para trás. Não queria confirmar o que eu já sabia. Mas então eu ouvi. Passos. Não eram passos normais. Era como se alguém estivesse correndo de forma errada. Um som irregular, rápido demais, quase saltado. Como se o chão não fosse feito para ele. Eu virei a esquina em disparada, quase tropeçando, e vi meu prédio no final da rua. Nunca tinha parecido tão distante. Foi quando senti uma presença. Não precisei olhar para saber que ele estava perto demais. Ainda assim, olhei. Ele estava a poucos metros de mim. O sorriso continuava aberto, impossível, esticado até onde não deveria ir. Os olhos ainda arregalados, mas agora, pela primeira vez, não apontavam para o céu. Eles estavam em mim.
O tempo pareceu desacelerar. Tropecei. Caí no asfalto com força, sentindo o impacto rasgar minha pele. Antes que eu pudesse me levantar, uma sombra me envolveu. Ele parou sobre mim. Não encostou. Apenas ficou ali, inclinado, como se me observasse, ou me estudasse. O sorriso não vacilou. Então, bem devagar, ele abaixou o rosto até ficar próximo do meu. O cheiro era estranho. Antigo. Como poeira e ferrugem. E então ele falou. Com uma voz baixa, calma demais, quase gentil. Você me viu. Foi só isso. Nenhuma ameaça. Nenhum grito. Ele se endireitou lentamente, deu um passo para trás, e começou a dançar de novo. Passo por passo, se afastando. Até desaparecer na escuridão da rua. Fiquei ali por um longo tempo, chorando, tremendo, sem conseguir entender o que tinha acabado de acontecer. Quando finalmente consegui me levantar, corri para casa e tranquei todas as portas. Não dormi naquela noite. Nem na seguinte. Dias depois, contei a história para um amigo. Ele riu, disse que eu devia estar cansado, que provavelmente era só um louco qualquer. Talvez fosse. Mas desde aquela noite, sempre que caminho sozinho de madrugada, eu sinto algo. Como se alguém estivesse logo atrás de mim. E às vezes, refletido no vidro de lojas fechadas. Eu vejo um sorriso largo demais, apontado para o C. E então eu lembro do que ele diz. Se você me viu. E tenho a sensação horrível de que, agora, ele sabe onde me encontrar.